obrigada, saúdo o Sr. Vice-Reitor, professor Relvão Caetano, e a Universidade Aberta por este projeto tão interessante, tão importante, e eu direi mais, tão responsável do ponto de vista social, cívico, ético. Um agradecimento especial à professora Susana Alves, envolvida nestes projetos que têm uma centralidade grande nos direitos humanos e na humanidade, e no sermos uma humanidade humanista. Um agradecimento também ao professor José Eduardo Franco, que está sempre pronto a seguir estas aventuras e a levar-nos também com ele neste caminho, que é sempre um caminho de descoberta. Ora, também saúdo os outros parceiros internacionais do projeto, vejo que está a ser traduzido, e por isso provavelmente não necessita, mas vou dizer em inglês. I am very happy to be here in this project, which I think is very interesting in the point of view of human rights and in the construction of future through memory. E agora vou passar ao português. Quando demos este título, eu e o professor José Eduardo, a minha ideia era ter a fazer algo mais teórico, mas eu penso que o professor Sormanho Marques já tocou aqui pontos importantíssimos, e deter-me muito na construção da memória cultural, penso que será já reiterar e repetir aquilo que veio sendo dito, e por isso vou fazer um percurso literário. Mudei ao último momento, já estou como o professor Sormanho Marques, mudei no último momento e vou fazer um percurso literário, principalmente que nos conduz ao último livro inacabado de José Saramago, chamado Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. E isto porquê? E vou começar com a epopeia de Gilgamesh, mas faço só aqui um ponto mais teórico, e um ponto teórico para lembrar que a Lida e a Anne Hassman explicaram muito bem que nós temos vários tipos de memórias. Temos a memória individual, temos uma memória geracional, temos uma memória coletiva e uma memória cultural. E que a memória cultural é construída em três bases. Uma é a recordação, a outra é a identidade e a terceira a perpetuação cultural. Esta estrutura conectiva e que liga memória, história, universo simbólico e cultura, faz aquilo que Le Goff chamou a cultura da recordação. E a cultura da recordação, baseada na memória, tem que ser considerada na sua estruturação, mas também na sua auto-organização e na sua reescrita e recriação. Como disse aqui muito bem o professor Sormanho Marques, muitas vezes as nossas memórias, e quando nós pensamos no discurso histórico, historiográfico e o memorial, muitas vezes as nossas memórias são recomposição de um passado e são reconstrução de um passado. O nosso país nasceu com a prosa historiográfica e nós sabemos que de crónica para crónica nós íamos reconstruindo e reconfigurando o nosso passado segundo as necessidades do nosso presente. Mas o que é aquilo que eu me queria centrar é no facto de tanto Le Goff como Hassman considerarem a importância de um arquivo vivo. E o arquivo vivo, para estes autores, tem a ver com a narração e por isso com a narrativa. Pierre Janet diz mesmo que a organização narrativa é o ato mnemónico, fundamental. Tem uma função social, tem uma função de comunicação a outrem, de um conhecimento, de um objeto,
tem também a função de passar para o outro um motivo, seja ele um motivo de reflexão, seja ele um motivo de ação. Por isso, quando nós temos um enredo da memória individual, muitas vezes essa memória individual é também coletiva. Falámos aqui da Hannah Arendt num outro discurso, mas lembremos-nos de todos os autores que escreveram sobre a guerra, tanto em diário, como em forma memorial, como em autobiografia, mas também o romance, a narrativa. Tudo isso alarga a nossa vida e a nossa memória, como escrevia Eco. Humberto Eco funciona com a importância de um arquivo. As crónicas de guerras, os discursos históricos, as memórias, o romance, tudo é uma parte importante daquela que é a nossa memória e daquela que é a memória que nós queremos passar e que não queremos que seja esquecida. E agora vou então à epopeia de Gilgamesh, onde neste livro sumério, de há tantos milénios atrás, nós temos estas frases incríveis. Nada permanece. Por acaso construímos uma casa que dure para sempre? Porventura estipulamos contratos que valham por todos os tempos? Por acaso os irmãos dividem entre si uma herança para a possuírem para sempre? Porventura é duradoura a estação das cheias? E aqui temos a ideia de uma natureza que é uma natureza mutável, em transformação, e que nada se perpetua. Os gestos, mesmo os repetidos, não são o gesto que ficou atrás. E vou passar ao livro dos mortos, egípcio, onde se lê: tudo o que pode ser nomeado deve existir. Tudo o que é nomeado pode ser escrito. O que é escrito deve ser recordado. O que é recordado vive. Aqui a escrita é entendida, de facto, como um veículo que permite a vitória sobre a morte e sobre o esquecimento. O esquecimento é talvez aquilo que é a maior ameaça da memória. No outro dia, no Fólio, eu estava a conversar com o professor Terry Eagleton e estávamos a dizer como é que as pessoas se esqueceram das cruzadas, como é que as pessoas se esqueceram da Inquisição, como é que as pessoas se esqueceram das várias invasões que a nossa sociedade viveu. E ele disse-me: oblivion, esquecimento. Não é isso que aparece em Ulisses, quando Ulisses se esquece do caminho para casa, esquece do filho, esquece da mulher, esquece que tem uma pátria, quando encontra Calipso, que é a eterna beleza, a eterna juventude. Não tem ele que se lembrar para voltar a casa? E isto é importante quando nós estamos a falar da memória. Porque quando estamos a falar de memória, de facto, também estamos a falar de reconstrução, de esquecimento, de história. E estamos a falar de aprendizagem. E é por isso que eu resolvi, e vou tentar ficar aqui dentro dos meus 20 minutos, resolvi ir buscar Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, de José Saramago. José Saramago vai buscar o seu título deste livro que não acabou, que não conseguiu acabar, vai buscar lá a Exortação da Guerra, de Gil Vicente. É interessante que tenha ido buscar a Exortação da Guerra, um livro de 1514. E falo porquê? Falo porque recebe uma encomenda para sensibilizar e encorajar doações para apoiar as guerras das cruzadas e a aquisição de indulgências ao núncio António Puccio Fiorentino, que ele pensava vender em Portugal. Mas Gil Vicente recebe essa encomenda, mas faz uma obra profundamente irónica. Aliás, ele era um admirador, em parte, de Erasmo, só podia. Ele faz uma obra irónica, faz uma obra, em grande parte, sarcástica,
com o negromante que vem com os diabos e recorre à magia negra para trazer do inferno uma série de figuras que vêm interceder pela corte portuguesa. Este sarcasmo, é óbvio, vai levá-lo à censura. Mas reparem, é neste texto que Saramago se vai apoiar para escrever este livro. É este o seu título. E não esquecer que estes autores, Gil Vicente, e estávamos a falar de outros anteriormente, mais antigos, como Homero, que aqui o professor Saramanho Marques falou da Ilíada, eu falei do texto que se segue à Ilíada, a Odisseia. Então, o que é que nós temos? Temos autores que compreendem que a vontade e a responsabilidade do homem está no centro das decisões do homem. E por isso a literatura é não só um exercício íntimo, é um exercício de expansão de uma visão, de uma reflexão que tem a ver com todos os homens e que tem a ver com o despertar da memória. Estávamos a falar de factos. A ficção baseia-se na imaginação, mas a imaginação da literatura baseia-se no real, no verdadeiro, que vai para lá daquilo que é a atualidade, ou daquilo que é a misinterpretation of facts, ou melhor, a má interpretação dos factos. Porque ela, se for verdadeira à literatura, ela, com um trabalho de centramento, de proximidade, vai buscar as periferias e vai juntar e criar um centro onde está o real e o verdadeiro e onde está também a nossa fonte de reflexão e a nossa fonte de memória. A escrita de Saramago faz essa convergência da ação e chama à tomada de posição, procura uma visão que não é periférica e abraça todos os lados do externo, do interno, do interior, do exterior, do interior e vice-versa. O que é que fazem alabardas? Faz um grito. É um grito de guerra, mas é um grito para nós, leitores. Nós que podemos, ao abandonar a cultura, ao abandonar a memória, estamos a abandonar o nosso exercício de cidadania e a nossa consciência que o homem pode ser desumano. Por isso está-nos a lembrar, através da memória, que o homem tem que se lembrar todos os dias de ser mais humano. No início deste romance, nós encontramos uma figura que é o Arthur Paz Semedo. Reparem como num nome diz tudo. Arthur, simbolicamente o rei Arthur, a guerra, a paz, e depois um Semedo que se pode dividir em sem medo, mas também se pode dividir em se medo. E se o medo? Arthur Paz Semedo trabalha numa fábrica de armas. E Saramago escreve este livro porque sempre achou curioso que nunca se tivesse ouvido falar de greves em fábricas de armas. Eu também nunca ouvi uma greve em fábrica de armas. Mas Saramago veio a saber que umas bombas que caíram durante a guerra em Espanha tinham uma legenda, tinham escrito, tinha gravado a dizer são inócuas. Então, aquilo que Saramago percebeu é que dentro das fábricas de armas havia quem tomasse uma posição e quem boicotasse as armas. A personagem principal é um trabalhador de uma fábrica de armas. Fica contente quando se vendem muitas armas. Nunca pensa nas consequências do armamento. Nunca pensa nas consequências de que aquilo que ele está a fazer vai ter consequências na vida de outras pessoas. E só começa a pensar nas consequências quando vê um filme, o L'Espoir, de André Malraux. Há uma cena em que há operários de uma fábrica de armas em Milão que são fuzilados porque descobriu-se que estavam a sabotar as bombas.
E começa a pensar, e quando começa a pensar e a raciocinar com a mulher, até num exercício dialógico importante, porquê? Porquê é que isto acontece? Aquilo que Artur Paz Semedo vai fazer é ir aos arquivos, a ir às catacumbas da fábrica, para tentar descobrir o que é que se tinha passado e porque é que nunca tinha havido greves e como é que havia alguém que podia ir contra o sistema e sabotar armas, que para Artur Paz Semedo é uma coisa terrível, porque ele é um bom empregado. Então um bom empregado de uma fábrica de armas deve construir armas, as melhores armas possíveis. Aliás, a esperança de Artur Paz Semedo é ser responsável pela faturação das armas mais pesadas. E começa a ir às catacumbas e descobre na memória das catacumbas, no arquivo das catacumbas, no arquivo da fábrica, o papel que a fábrica teve na geração de conflitos em todo o mundo, apenas para vender armas. Isto é extremamente importante, porque a partir do momento em que Artur Paz Semedo sabe, ele aliás diz que o papel dos arquivos não só conta, mas escuta. Escuta a nossa vontade de saber mais. E que existe uma espécie de divindades auxiliares que ajudam um homem nos arquivos a testemunhar e a lembrar-lhe que ele tem uma responsabilidade a partir do momento em que sabe. Se o homem sabe, se o homem tem conhecimento, o homem tem responsabilidade por esse conhecimento. Artur Paz Semedo entra num momento em que ele pode escolher entre o divulgar aquilo que sabe e o esconder aquilo que sabe. E ele vai esconder aquilo que sabe, porque lhe vão dar uma promoção. E a mulher, ele dizia, Saramago, que ia acabar o romance com uma fala da mulher, da Felícia, a dizer para ele ir a um determinado sítio, podem imaginar qual. Isto porquê? Porque a Felícia diz que ele, a partir do momento em que eticamente podia tomar uma posição, não a tomou. Moralmente podia tomar uma posição, não a tomou. Eu estava aqui, não quero tomar muito mais tempo, mas eu estava aqui com um livro escrito sobre a Primeira Guerra Mundial, por Emílio Lúcio, que foi não só um escritor, mas foi um político que sempre defendeu o perigo de esquecer a história e que disse e que defendia também que existe uma espécie de abismo de consciência entre aquele que sabe e aquele que escolhe não saber. Aquele que escolhe não saber é aquele que vai contra a cidadania, aquele que escolhe não escutar, aquele que escolhe passar a vida sem perceber que a cultura, que a política, que a história têm uma dimensão social e exigem um empenho social. Se o nosso conhecimento, dizia Emílio Lúcio, é fragmentário e impulsivo, então para onde nos levarem nós vamos. E o impulso de destruição do homem será cada vez mais desumano, porque se desumanizou na sua própria inteligência, não fundada numa autonomia individual, mas e numa dimensão ética problematizante, generosa em relação ao outro, mas esquecida daquilo que é a sua própria história individual e a sua própria história coletiva. Emílio Lúcio escreve um romance lindíssimo sobre a Primeira Grande Guerra, em primeira pessoa, porque é memorial. Ele esteve na Primeira Guerra e aquilo que ele vai dizendo com muita ironia é que os homens que caem mortos à sua volta contra o exército austro-húngaro, ele diz, do outro lado estão outros homens a morrer da mesma maneira. E diz, e porquê é que estamos aqui? Diz ele, por total
incapacidade e ignorância de quem nos manda para aqui. E lembra que o príncipe, que até gosta muito de livros, príncipe italiano, tinha poucas capacidades militares, mas lia muito. Andava sempre com o seu conselheiro, que escrevia bem, mas não lia. Um lia, mas não escrevia. O outro escrevia, mas não lia. E a pergunta que nos deixa é: se o primeiro compensava o seu desconhecimento com a leitura, não tinha a capacidade depois de escrever aquilo que aprendia, a narrativa daquilo que aprendia. E se o outro tinha o dom da recitação, não tinha o conhecimento que deveria transmitir. E isso é extremamente importante, porque a pergunta que se nos coloca é: e se este príncipe soubesse ler e escrever? E se este conselheiro, além de escrever, soubesse ler? Isto é a ideia da memória. E é por isso que o romance de Lúcio é cíclico. Começa com a morte, acaba com a morte. Aquilo que o escritor tem a responsabilidade de fazer é não só deixar para a memória os eventos da história, mas, nas suas entrelinhas, deixar-nos toda a dimensão de como a história foi violenta, pode ser violenta, de como o homem pode ser violento, e distanciar o homem dos medos e da comodidade de pensar exatamente como querem que ele pense. Porque a história pode ser reconstruída. Afonso Henriques é uma coisa na quarta crónica breve, quando nós chegamos à crónica dos 5 reis, até faz milagres, até vê milagres, até vê Nosso Senhor à frente, a Virgem Maria, escolhido pela Virgem Maria. A Batalha de Ourique era uma coisa pequenina, ficou uma coisa enorme. Portanto, nós sabemos que a história pode ser reescrita. As preocupações éticas, morais, da sociedade destes autores, como Saramago, como Lúcio, só para dar uma dimensão mais internacional, sobre a guerra, sobre a violência, estão ligados à ideia de que a moralidade deve ser uma prática pública e à necessidade de que a ética deve ser individual e coletiva. E são estes os vínculos profundos que unem o homem ao homem, a história, a memória e a narrativa. Todas elas, história, memória e narrativa, se opõem ao esquecimento, ao cancelamento da história e à sua fragmentação. Por isso é que a narrativa é um ato mnemónico essencial. É importante. E é importante que a cultura seja sempre uma cultura da presença e não do abandono. Esta ligação sagrada entre história, memória e narrativa é o que nos torna homens, é o que nos liga como indivíduos à comunidade, é o que é a nossa forma de nos revoltarmos contra uma apatia e um modo egoísta de ver o mundo, sem intervenção. Por isso a memória é um espelho onde nos vemos, mas também é o espelho do nosso futuro. Um espelho de futuro que nós queremos a partir do verdadeiro, e queremos a partir do testemunho, e queremos a partir desta capacidade que nós temos de revisitar o que se passou e de repensar o que se passou. Escreveu Saramago assim no finalzinho daquele esqueleto que ele tinha pensado, já estou a falar demais, que tinha pensado para acabar o seu livro, que as ideias aparecem quando são necessárias e que afinal o administrador delegado até se calhar ia escrever uma história, uma narrativa, que tirasse a narrativa do marasmo. E isto é muito interessante, tirar a narrativa do marasmo. E acabo lembrando o final do livro de Pepe Tela, A Montanha Lilás. Depois de toda a sociedade dos Lupis
que são estas criaturas da montanha da água lilás, terem quase todos sido mortos pelos animais da savana, por causa da água lilás que os animais da savana criam, só ficam dois lupis vivos: o pensador e o poeta. E o pensador diz ao poeta: não te esqueça de escrever sobre as atrocidades que aqui viste, sobre como é que a ganância e a ambição acabaram com a nossa sociedade. E o poeta diz: sim, vou escrever. Mas será que os homens lembrarão e darão importância ao que eu escrevo? Obrigada.